Bem-vindos ao canal Chefe Marcos Bezerra. Hoje chegamos ao último episódio da nossa minissérie Conhecendo a Europa. Vocês já me acompanharam por Portugal, França e Alemanha, explorando os sabores, culturas e histórias incríveis. E agora, desembarcamos na Itália. País onde a comida é paixão, tradição e identidade. A Itália é muito mais do que massas e pizzas. Cada região tem sua própria história. Cada cidade tem sabores únicos. E cada prato carrega séculos de tradição. Hoje, vou mostrar a vocês como esse país transformou a culinária em uma verdadeira arte. E pelo caminho, vamos descobrir algumas curiosidades históricas e culturais que tornam a Itália um país ainda mais fascinante. No mapa, a Itália tem o formato de uma bota, cercada pelo mar Mediterrâneo, com montanhas, planícies, ilhas e costas que moldaram sua culinária. Essa diversidade criou sabores distintos. No norte, pratos mais cremosos, risotos, polentas, queijos artesanais. No centro, massas clássicas, carbonara, amatriciana, lasanha. No sul, tomates, azeites e frutas frescas, criando sabores intensos. Olá galera, aqui é o Marcos Bezerra, sou da Dicas de Gastronomia do nosso canal aqui. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Quero fazer um convite a todos agora neste mês. Aqui nós vamos ter algumas novidades no nosso canal, vamos entrevistar alguns convidados, algumas pessoas da nossa área de gastronomia. Para você que é dono de restaurante, para você que é profissional de restaurante, fica aí, acompanhe conosco. Dicas de Gastronomia do Marcos Bezerra. Vamos dar várias dicas, beleza? Vem conosco. A região da Toscana foi o berço do grandioso Leonardo da Vinci. Nasceu em 1452 e faleceu em 1519. Foi criador da Mona Lisa e inventor de máquinas revolucionárias, que foram a inspiração para aviões e helicópteros no futuro. Na mesma época, nesse mesmo local, veio o famoso Michelangelo. Nascido em 1475 e faleceu em 1564, ele pintou o teto da Capela Sistina, em Roma, a pedido do próprio Papa pessoalmente na época. E falando nisso, não podemos esquecer do Vaticano. A menor cidade-estado do mundo fica dentro da capital italiana, com apenas 44 hectares e residência do Papa. Já foi cenário de grandes filmes como Missão Impossível, e foi o pilar da história e cultura ocidental. A própria expressão, quem tem boca vai a Roma, advém dos romeiros, cristãos que faziam peregrinação a pé de regiões distantes, prática feita até hoje em algumas culturas e países, como aqui no Brasil, fazem a peregrinação até a capela de Nossa Senhora de Aparecida. Como os romeiros percorriam o caminho de diferentes regiões a pé. Dizem que o caminho era incerto, mas eles iam perguntando no trajeto, onde ficava a direção para Roma. Daí veio a expressão, afinal, quem tem boca para perguntar vai a Roma. Existem outras explicações, mas eu particularmente gosto dessa. E você? Deixe aí nos comentários a sua teoria. Durante o Império Romano, banquetes eram uma forma de demonstrar status e cultura. Até Júlio César e Nero provavelmente experimentaram receitas que hoje inspiram chefes modernos. Ao longo dos séculos, a península recebeu influências de etruscos, árabes, franceses e espanhóis, cada um adicionando ingredientes e técnicas únicas.
Durante a época renascentista, a família Médici, em Florença, patrocinou festas que misturavam arte, música e culinária. Verdadeiros banquetes culturais dignos de reis e rainhas. Além disso, nessa mesma época surgiu Dante Alighieri, nascido em 1265 e faleceu em 1321. Famoso escritor e autor da Divina Comédia, obra que retrata uma viagem de redenção de um personagem que vai parar no inferno. Essa obra deixou sua marca na cultura italiana e muito do imaginário religioso cristão sobre o inferno e sua aparência. Advém exatamente dessa obra. Depois da unificação da Itália, em meados do século XIX, o país mergulhou em crises econômicas e sociais profundas. A pobreza, principalmente no sul e nas regiões rurais, fez milhões de italianos sonharem com uma vida melhor do outro lado do oceano. Precisando de mão de obra para as fazendas de café e com o crescimento das cidades, o Brasil abriu as portas. Assim, entre o fim do século XIX e o início do XX, chegaram mais de 1,5 milhão de italianos, e muitos deles ajudaram a construir a alma de São Paulo. 2 bairros paulistanos guardam até hoje essa herança italiana: a Moca e o bairro do Bexiga. Na Moca, o cheiro do pão, o som das conversas altas e o espírito comunitário ainda lembram as vilas de imigrantes que ali se formaram. Já o Bexiga, famoso pelo teatro e pela comida, é praticamente uma Itália dentro de São Paulo. É nessas ruas que as tradições sobreviveram. Das festas religiosas, às receitas passadas de geração em geração. Entre tantas histórias que se cruzam, tem uma muito especial. Eu, chefe Marcos Bezerra, recebi a honraria de comendador da Moca, um título dado a figuras que mantêm viva a cultura e o espírito do bairro. Uma homenagem simbólica, mas cheia de significado. E lá na Itália, em meio às transformações do século passado, o país também viveu tempos conturbados. Foi o período de Benito Mussolini, líder que governou com forte influência e ligação com a Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram anos terríveis, onde o povo italiano sofreu na mão de um tirano ditador. A Itália é um país lindo, onde até os erros se transformam em arte. Basta olhar para a famosa Torre de Pisa, que inclinou, mas nunca caiu. Ela é inclinada por um erro, que acabou virando um dos acertos mais icônicos da história da arquitetura. A torre começou a ser construída em 1173, e a ideia era simples: um campanário para a Catedral da cidade de Pisa, na Itália. Só que o solo ali é uma mistura traiçoeira, de areia, argila e conchas, muito instável. Logo nos primeiros andares, quando os pedreiros subiram cerca de 3 metros, perceberam que a estrutura estava afundando mais de um lado que do outro. Tentaram corrigir o problema construindo os andares seguintes, um pouco mais altos de um lado para compensar a inclinação. Mas isso só deixou a torre com um leve formato de banana. Com o passar dos séculos e várias pausas nas obras por guerras e grana curta, o solo foi cedendo ainda mais. Resultado: a torre ficou inclinada em quase 5,5 graus, o que daria para ver nitidamente até de longe. Mas o que era um desastre de engenharia acabou virando um ícone mundial. Hoje ela é uma das construções mais visitadas da Itália e foi cuidadosamente estabilizada entre 1990 e 2001 para não cair. Agora ela continua inclinada, mas segura e eternamente charmosa, como se desafiasse a gravidade só para brincar com a gente. Assim também é a alma italiana, resiliente, apaixonada e cheia de sabor. Cada prato, cada aroma é uma lembrança viva de quem atravessou o oceano e deixou um pedacinho de si por aqui. E culinária italiana é mais que uma herança.
é um idioma universal de afeto. E é por isso que o chefe Marcos Bezerra nos convida a continuar essa viagem. Não pelas ruas da Itália, mas agora pelos temperos que ela deixou no mundo. Porque, no fim das contas, a Itália não está distante. Ela está bem ali, no prato, na mesa dos brasileiros. A culinária italiana nasceu nas casas simples, com receitas passadas de geração em geração, carregando memórias e tradições familiares. No norte da Itália, cada prato exige paciência, técnica e atenção aos detalhes. Curiosidade: o risoto alla milanese, amarelo pelo açafrão, surgiu no século XVI durante a construção da Catedral de Milão. Do centro da Itália veio os pratos clássicos: carbonara, a matriciana, lasanha. A lasanha já era feita pelos romanos, mas com pão em vez de massa. Ai, ai, até me deu água na boca agora. Na região do sul, criaram uma explosão de sabores. A pizza napolitana nasceu como comida de rua e hoje simplesmente é considerada patrimônio da Unesco. Parmigiano Reggiano, mozzarella, gorgonzola, Chianti, Prosecco, Barolo. Eita que gastei meu italiano agora. Cada um desses queijos conta uma história e tradição. Parmigiano Reggiano é feito da mesma forma há mais de 900 anos. Algumas marcas até são feitas pela mesma família tradicional. Galileu Galilei, cientista italiano que nasceu em 1564 e morreu em 1642. Além de revolucionar a ciência, sendo um cientista astrônomo, adorava pratos típicos da Toscana. Há uma teoria que a criação da pizza toscana foi um presente de um chefe de cozinha amigo dele. O Vaticano também, apesar de pequeno, mantém tradições gastronômicas em grandes eventos religiosos e culturais, principalmente em práticas festivas do cristianismo como a Páscoa. Comer na Itália é um ritual. O tempo dedicado à comida nunca é perdido. Ele se transforma em conexão, história e memória. Uma curiosidade: na ceia de Natal italiana, cada região tem suas tradições. Algumas comem 7 peixes para dar sorte e trazer bonança no ano seguinte. Outras regiões são 13 pratos, celebrando vida e união familiar. E assim encerramos nossa viagem pela Itália. O país onde a comida é quase uma religião. Espero que tenham sentido a magia, a tradição e a paixão dessa gastronomia incrível. Espero que essas pequenas curiosidades históricas também tenham enriquecido a nossa viagem. E se você quiser mais vídeos como esse, deixe nos comentários a sua sugestão de país. Eu lerei todos e irei trazer novas viagens gastronômicas e culturais para você. Eu sou o chefe Marcos Bezerra e essa foi a última parada da série Conhecendo a Europa. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual país quer explorar. E não se esqueça, saboreie a vida. Arrivederci.